E aí pessoal, tudo bem? Sim, este é o canal Coleção Paralela e este é o famigerado Mestre do Terror. E sim, estamos sem nenhum cenário hoje. Continuamos na nossa fase de adaptação à nova morada, à nova casa, né? O canal mudou de casa. Agora estamos em terras catarinenses e muita coisa ainda precisa ser acertada. Entre elas, refazer um cenáriozinho para os vídeos. Eu tenho tentado alguma coisa com iluminação. Tô sempre falando de iluminação aqui, né, gente? Eu tenho tentado alguma coisa quanto à iluminação para dar uma melhorada no canal nesse sentido, mas ainda não tenho conseguido, pelo menos não que me satisfaça. Mas não vamos ficar falando de iluminação e mudanças aqui. Vamos falar deste gibizinho em especial. Vamos falar das Super Aventuras Marvel número 68, tá? Formatinho da editora Abril, que foi lançado em fevereiro de 86. E por que a gente vai falar deste formatinho em especial? Porque ele foi uma das histórias do Demolidor mais marcantes que eu li, né? Há muito tempo eu tinha um pequeno quadro, um pequeno vídeo no qual eu tinha subtítulos no canal que eu falava os gibis que eu amei. Eu não gravei mais nada nesse sentido no canal, mas eu tenho dedicado algum tempo a mostrar aqui no canal edições, gibis, né, que por alguma razão me marcaram, abriram portas para mim, para conhecimento e tal, que se tornaram inesquecíveis. Então não deixa de ser uma espécie de continuidade dos gibis que eu amei, né? Porque essa edição aqui, eu comprei um exemplar em banca na época, eu nunca me esqueço. Esta foi comprada curiosamente aqui em Santa Catarina há mais de 12 anos atrás, na época em que dava para comprar quadrinho por R$1, hein? Mas eu comprei essa edição em banca na época e eu comprei justamente porque me chamou demais a atenção essa capa, né? Essa capa que diz Inferno, participação especial do Capitão América, de Miller, né? E Mazzucchelli, né? Ou Mazzucchelli, como preferirem. Como eu sempre digo, essa não era uma época para a qual eu dava grande importância para quem escrevia as histórias. E embora os desenhos me atraíssem muito mais do que qualquer outra coisa, eu também não prestava tanta atenção em quem estava desenhando. A verdade é essa, né? Eu gostava da qualidade do desenho, achava alguns bons, outros ruins, mas não prestava tanta atenção. Vinha dar importância para isso muito tempo depois, com o passar do tempo e tal. Mas o que nós temos aqui em mão é um material que me chamou demais a atenção pela capa e que quando eu li a história, ela me impactou sobremaneira. Vamos dar uma passadinha rápida pelo que mais tem na edição antes de chegar no que eu considero mais importante. Tem uma historinha da Tropa Alpha. Meu personagem predileto da Tropa Alpha sempre foi o Sasquatch, né? Não tenho por que negar isso. E tem essa historinha aqui, Alquimia do Amor, né, do grande Byrne, né, no argumento e nos desenhos, né, na qual o Sasquatch e a Estrela Polar, se não me engano, acho que é o nome dessa personagem, né, estou envolvido em alguma história aí bastante bizarra com o Diablo e essa mulher dourada que parece ser tipo ter tido alguma relação com ele, a amante e tal. Eu tô falando nesse sentido, pessoal, parece ser e o escambau, porque eu não reli essa edição para fazer o vídeo, tá? Eu não fui reviver a história. Eu encontrei, separei enquanto estava arrumando coisas por aqui, porque ao vê-la eu imediatamente lembrei das coisas que eu senti, da importância que ela teve, e decidi fazer o vídeo. E embora eu ache essa historinha aqui legal, pela arte do Byrne principalmente, e por ter grande destaque com o Sasquatch, um personagem do qual eu gosto muito,
eu não me marcou a ponto de eu não esquecer da história, né? Depois tem uma outra aventura, essa bastante curiosa, porque tem um mundo chamado Céu, né? Com o argumento do Doug Moench e a arte do Tom Sutton, né? Que é uma aventura do Senhor das Estrelas, que é uma coisa muito curiosa, porque eu lembro que quando eu li essa aventura, eu não tinha ideia de quem era ou o que era o Senhor das Estrelas. Eu lembro que eu não curti a história, eu achei uma pegada de ficção científica um tanto estranha, um tanto, sei lá, sem sal pra mim na época, não me atraiu, mas foi meu primeiro contato com esse personagem, né? Quem diria, né? E eu nem lembrava mais de tão esquecível que foi. Mas aí, meus amigos, entramos na aventura principal. Comprei essa Super Aventuras Marvel porque queria entender o que era essa capa em que o Demolidor aparecia, né, saltando aí sobre o escudo do Capitão América. Ambos pareciam estar em confrontos e ainda havia este cara aqui em destaque. Comecei a ler a aventura, é claro, com grande expectativa, né? Porque, né, a curiosidade reinava e a ideia de que o Capitão poderia estar num confronto com o Demolidor era minha principal motivação. A história, é claro, aquelas historinhas com o famoso continua, né? Então a história já partia de um pressuposto em que o Demolidor já vinha enfrentando esse cara aqui, né? Na cozinha do inferno, lá, o famoso bairro em que ele estava sempre lá, né? A região em que ele estava sempre defendendo. E ele lutava com esse cidadão aqui que eu nunca tinha ouvido falar, mas que em pouco tempo eu vinha entender que ele era um super soldado e era um cara extremamente perturbado. E eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção era a pegada violenta da história e as dificuldades do Demolidor em poder lutar com esse cara, porque ele parecia bem mais habilidoso e bem mais preparado que o próprio Demolidor, né? E eu fiquei vendo o Demolidor sofrer para conseguir vencer o cidadão. E aquilo, né, é claro, foi me chamando demais a atenção. Aí houve a aparição dos Vingadores, numa das cenas mais inesquecíveis para mim, que é essa aqui, né, que tinha os Vingadores aparecendo um a um e frases de efeito junto com o personagem que me chamavam muito a atenção, tipo essa, ó. Um soldado cuja voz poderia comandar um deus, e um deus cuja voz pode comandar o clima, né? E aí o Homem de Ferro. E uma primeira coisa que me chamou a atenção foi que o Homem de Ferro literalmente ameaçou o Demolidor, e que o Demolidor se intimidou, né? O homem sem medo percebeu que não podia, né, enfrentar o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro estava falando sério. E o Capitão América parece ter ficado afetado com isso, né? Aparece o Rei do Crime, que está sempre por trás das histórias todas. E aí o Capitão América vai ter uma conversa com o Demolidor e para tentar entender o que está acontecendo, porque ele percebeu que o cara é um soldado, né? Usa aquela bandeira na cara, e ele decide investigar a fundo o que está acontecendo. É claro que o governo tenta negar informações para ele. O nosso amigo meio perturbado ali, o soldado, né, acaba meio que despirocando de vez e decide criar mais problemas, aonde ele acaba enfrentando inclusive o Capitão América. E mais tarde o próprio Demolidor entra na rodada, né? E por que essa história me impressionou sobremaneira?
Porque o Demolidor na época, embora não fosse mais novidade pra mim, ele não era novidade, ele não era um personagem novo pra mim. A pegada, né, a fase Frank Miller, a aclamada fase Frank Miller, com histórias bem mais violentas, com histórias trazendo um Demolidor muito mais urbano, lidando com uma realidade muito mais cruel, muito mais adulta, ainda era novidade. Eu lia muito pouca coisa do Demolidor naquela época. E me defrontar com essa história me deu uma ideia de brutalidade e crueza enorme. Foi uma das primeiras histórias em que eu vi o Demolidor na sua identidade de Matt Murdock, andando por aí sem bengala nem nada, fingindo que não era cego. Né? Foi uma história na qual eu estranhei o Matt Murdock trabalhando na cozinha do inferno, não como advogado. O confronto dele com os super-heróis, com o desentendimento com os Vingadores, né? A interação com o Capitão América também me chamou a atenção, porque aos meus olhos foi a primeira vez que eu vislumbrei a possibilidade, que eu vi, na verdade, acontecer, o fato de que os super-heróis não eram todos amiguinhos, né? De que eles não se entendiam super bem entre si, que não eram cheios de amizadinha, né? Como eu disse, me impressionou demais que o Homem de Ferro literalmente ameaçou o Demolidor, né? E fez com que o Demolidor largasse o cara, e que os Vingadores estavam dispostos realmente a atacar o Demolidor para levar sob custódia o bandeiroso ali, que estava causando problemas. E os Vingadores estavam ali basicamente a mando do governo. Essas coisas todas eram muito novas para mim, né? Até então, e é interessante notar isso na revista, até então eu estava mais acostumado com isso, com este material, como o do Sasquatch, como o próprio Senhor das Estrelas, embora eu não conhecesse o personagem, mas histórias num tom muito mais aventuresco, muito mais fantasioso, em que parecia que tudo podia acontecer, mas lá no fundo a gente sabia que nem tudo ia acontecer. Enquanto eu tive que lidar aqui com um Demolidor que estava realmente lidando com a possibilidade de morte real, com um cara que estava matando, né, o inimigo deles, o super soldado, ele estava realmente disposto a matar, né, com muita violência, com muita fúria, com loucura mesmo. O cara estava realmente fora de si, e com a animosidade que existia entre os super-heróis, que até então para mim era inédita. Para mim, até então, né, os super-heróis eram o timinho do bem, onde todo mundo se adorava, se juntava e se ajudava, e acabou. Super Aventuras Marvel número 68 foi um divisor de águas nessa minha ideia, né? Porque foi onde eu comecei a perceber com clareza que nem todos os super-heróis eram amiguinhos, que nem sempre eles estavam do mesmo lado, e que podia haver um perfil de histórias muito mais brutal para se ler. É preciso deixar claro, deixar em contexto, que é claro que não era a primeira vez que eu via super-heróis interagindo entre si. É lógico que eu já tinha lido outros tantos crossovers, encontros de super-heróis, sempre com aquela fórmula, né? Encontro, tem um desentendimento, trocam um sopapinho, depois ficam amigos, lutam contra o inimigo comum. Acontece que essa história foi a primeira onde eu vi esse paradigma ser realmente quebrado. Não foi isso que aconteceu, né? Eles não tiveram um desentendimentozinho e depois ficaram amiguinhos lutando com o inimigo comum. Aqui a animosidade o tempo todo. Aqui eles estão claramente lidando com as mesmas coisas, mas em lados muito opostos. Aqui a violência predomina o tempo inteiro, né? A ameaça parece muito mais real. Aqui eu pude ver um lado urbano dos personagens em que realmente me conquistou. Tipo, a gente tem paixão, eu tinha paixão por aqueles confrontos cósmicos ou confrontos em larga escala, tipo o Hulk saindo no braço com um Abominável, coisas assim. E sempre parecia que tinha que ter essa escala de poder para ser interessante. Quando eu comprei essa Super Aventuras Marvel, eu me dei conta com um universo em escala mais reduzida, né? Mas com grande violência, que chegava a ser assustadora e impressionante para mim. Em um universo onde
os super-heróis não falavam a mesma língua e não se gostavam necessariamente. Super Aventuras Marvel 68, na história do Demolidor, me trouxe a ideia de que muitas vezes esses personagens só se toleravam. Foi uma grande descoberta para um garotinho, né? E valeu um vídeo para falar disso, porque eu acho que quadrinhos, principalmente quando a gente é menino, trata muito disso, né? Trata de descobertas. Trata da gente se dar conta de como as coisas podem ser diferentes. Né? Foi uma das experiências mais enriquecedoras em matéria de leitura da minha vida. Né? Uma das descobertas mais interessantes. Se parar para pensar, eu já citei Frank Miller aqui como precursor de algumas descobertas que eu fiz em outros vídeos. Né? Realmente o Frank Miller merecia a alcunha de grande naquela época, embora eu não atribuísse esse valor todo para ele, porque ele era só um nome no rodapé. Mas as descobertas do quadrinho, né, e as portas que ele vai abrindo, as impressões que ele deixam na gente, são indeléveis e fazem com que a vida de leitor valha muito a pena. Esse material com certeza deve ter sido republicado naquela saga do Demolidor. Se não foi, será. Eu estou sempre por fora das publicações mais modernas, todos sabem. Né? Mas se você não teve a oportunidade de ler, leia. Com certeza leia. É uma história que provavelmente hoje em dia não vai provocar o mesmo impacto. Né? Porque somos pessoas diferentes, temos reações diferentes. E mesmo um garotinho de 10 anos hoje em dia, 8, 9, 10 anos, não vive mais naquele contexto em que vivíamos nos anos 80 e não vai ser impactado da mesma maneira. Mas ainda assim eu acho difícil que as pessoas não consigam perceber, não consigam gostar em essência do que essa história traz. É o que eu digo, é uma história forte, é uma história carregada de uma dramaticidade perigosa, é uma história violenta, brutal, sem precisar ser piegas, né? Sem precisar ser apelativa demais, o que é muito bom e diverte muito. Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro bom e velho mestre do terror.